Queria que vocês pudessem abrir a Bíblia de vocês em Mateus 18, versículo 21 ao 35. Evangelho de Mateus 18, do versículo 21 a 35. Farei a leitura dos versículos ímpares. Gostaria que a igreja pudesse acompanhar, lendo os versículos pares. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar conta com seus servos. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar a seu senhor tudo o que havia acontecido. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Bem, hoje o tema que eu irei tratar é sobre perdão. O tema de hoje é perdão em nossos lares, mas esse perdão em geral, o perdão num momento particular, um perdão que não apenas acontece nos nossos lares, mas esse perdão precisa acontecer em todas as áreas, em todos os nossos relacionamentos. E aqui fala, de uma parábola de um servo incompassivo. O que é uma pessoa incompassiva? É uma pessoa que não tem compaixão. E essa parábola podemos dividir em 3 atos, O primeiro ato, nós vemos a dívida cancelada, Versículo 24 diz assim: quando começou o acerto, uma pessoa, esse servo, ele devia uma quantidade enorme de prata. Em outras versões da Bíblia, essa quantidade é um pouco mais específica, é 7.000 talentos. E uma pessoa ter uma dívida de 7.000 talentos, equivale uma dívida naquela época, naquela posição, uma região de todo o Oriente Médio, talvez mais restrito a Israel ali, toda aquela região, eles pagavam como tributo, para a nação dominada, para o rei, mais ou menos, não chegava a 1.000 talentos. Então imagina, o imposto de um ano, essa pessoa possuía, ou seja, ele possuía 7 vezes mais o imposto de toda uma região. Então nós podemos denotar que esse servo do rei, ele estava numa situação privilegiada, ou seja, ele era um sátrapa, Ele era um funcionário do rei. E continua, como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos, tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Ou seja, ele vinha acumulando essa dívida ao longo dos anos. Ao ponto que chegou um momento de acerto, ele não tinha como pagar tamanha dívida, tamanha quantidade de dinheiro ou de prata para o rei. Mas é interessante notar que o rei aqui, ele pede a esse servo que tem uma dívida de 7.000 talentos, apenas o que ele possuía.
Então nós vemos que o rei aqui, ele tem uma atitude sensata. Ele não pede para a pessoa que está endividado uma coisa maior que ele possa pagar. E o que o rei pede para que, para salvar a dívida, né? Ele pede que a sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fosse vendido. Ou seja, né, as mulheres, ou seja, a mulher e o filho que ele seria vendido como escravo. Lógico que não é uma condição favorável, mas é interessante notar que, apesar da dívida ser tão grande, ele se limitou para a pessoa pudesse pagar essa dívida. Então, nesse momento, o servo, o que ele faz? Com um ato de desespero, como um ato de clemência, ele se prostra, né? Ele implora: tenha paciência comigo, eu te pagarei tudo. Eu fico pensando, uma pessoa que tem uma dívida de 7.000 talentos, não basta uma vida para pagar. Mas a esse pedido de clemência, o rei, ele dá ouvidos. O rei sabe claramente que aquela pessoa que está de joelhos pedindo perdão da dívida, ele não é capaz de pagar essa dívida, né, na sua vida inteira. Mas é interessante notar que esse rei, o que ele faz? Versículo 27 diz: o Senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. O que foi perdoado dele? Né? Podemos dizer que a família dele foi perdoada, ou seja, de se tornar escravo, eles obtiveram a liberdade. Em segundo lugar, qual foi a soma de dinheiro ou de talentos que ele foi perdoado? Na verdade, cerca de 60 milhões de denários, o que equivale a 7.000 talentos. E muito mais do que isso, não está explícito nesse versículo, ou nos versículos anteriores, mas parece que quando o rei salda a dívida dele e pede que ele vá embora, ele conseguiu manter a sua posição política. Ele teria o seu salário, ele podia ter toda a sua mordomia ainda e prevalecer e desfrutar da posição que ele estava. Esse é o desfecho do primeiro ato. Aí vem o segundo ato. E qual que é o segundo ato? A partir do versículo 28. Mas quando aquele servo, aquele que recebeu a dívida perdoada, ele encontrou um dos devedores, e esse apenas devia 100 denários, o que ele fez? Ele agarrou, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que deve. Mais uma vez, se a gente calcular em talentos, né, a dívida de 10.000 talentos, ou seja, um talento é igual a 6.000 denários. Então, a dívida que ele foi sanada, que foi resolvida, é de 60 milhões de denários. E esse credor, esse pequeno, o coitado de conservo, ele apenas devia 100 denários. Então, o que seria, né? Qual que é maior? Ser perdoado com 60 milhões de denários ou ser perdoado com 100 denários? Ou seja, era uma quantia insignificante. Enquanto no primeiro ato, o rei, ele exige do servo incompassivo o que ele podia pagar, 100 denários, ele poderia muito bem pagar em questão de anos.
Mas ele não teve essa paciência. Ele não aplicou a mesma regra que o rei havia aplicado sobre ele. E ele vai cobrar essa dívida pequena, na qual a pessoa não possuía, só que fazendo mais o uso de uma agressão física, né? Ele agarrando e sufocando essa pessoa, ele pede que pague essa dívida. E essa pessoa, ele agiu da mesma maneira. 29, ele viu que ele se ajoelhou e pediu paciência e tempo para pagar. Versículo 30 diz, essa pessoa não quis e mandou para a prisão, ou seja, ele pagou misericórdia, né? Ou seja, ele não usou da sua misericórdia que recebeu de Deus, do rei, mas ele pagou a misericórdia com juízo. E nós temos o desfecho, né? E qual o desfecho? O desfecho é que os colegas que viram essa atitude foram contar ao rei que ele fez uma atitude injusta. Ele tinha todo o direito de cobrar, ele tinha todo o direito de colocar essa pessoa que devia 100 denários na cadeia. Mas a questão que estava pegando aqui era a atitude dessa pessoa que não perdoou a dívida. O que o rei depois vem cobrar desse servo incompassivo é a atitude dele de não ter perdoado. A questão não era soma dinheiro. Puxa, ele fala, né, versículo 32, servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você implorou, você não devia ter tido misericórdia dos seus conservos, como eu tive de você? Bem, esse é um resumo, né, e a explanação com mais algumas informações sobre a questão de perdão. E o versículo termina dessa maneira: assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Bem, nós temos a questão de perdão. E a questão de perdão, segundo essa história, parece que muito mais do que a dívida em si, o que nos remete é a atitude de querer perdoar aquela pessoa que está em dívida contigo. Bem, voltando ao começo. Nós temos a indagação de Pedro. Ele fala: Jesus, Senhor, quantas vezes devo perdoar um irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? O primeiro ponto que eu gostaria de tratar hoje é que nós devemos perdoar com o perdão, com o padrão de Jesus. Não o perdão com padrões humanas, mas perdoar as pessoas que nos devem, ou aquelas pessoas que fizeram uma falta, alguma transgressão à nossa pessoa, com o perdão que vem de Deus. Só que muitas vezes, nós humanos, nós usamos 2 pesos e 2 medidas para perdoar as pessoas que estão ao nosso redor. Talvez a grande incoerência que nós podemos ver aqui nessa parábola e a nossa atitude de nos achegar a Deus é essa. A grande incoerência é pedir perdão e graça de Deus para as nossas transgressões, mas com essa mesma boca nós pedimos justiça e severidade pelas transgressões do próximo. Nós queremos a perdão, nós queremos a graça de Deus pelas nossas faltas. Mas quando um irmão peca contra mim, quando vejo impunidade, quando vejo as coisas erradas ao meu redor,
eu logo levanto a Deus e falo: Deus, olha só, castiga aquelas pessoas, porque eles não estão fazendo conforme, eles estão vivendo conforme a tua palavra, e eles estão atrapalhando a minha vida. Essa é a maior incoerência que nós podemos ver nessa parábola. Perdoar com o padrão de Jesus. Segundo a cultura judaica, se uma pessoa pecar pela primeira vez, essa pessoa era perdoada. E se voltasse a cometer o mesmo erro pela segunda vez, essa pessoa também merecia o seu perdão. E se a pessoa insistisse no mesmo erro pela terceira vez, essa pessoa também era perdoada. Porém, na quarta vez que essa pessoa cometer uma falta, os judeus, a sua cultura, eles não liberam o perdão. E a pessoa teria que arcar suas consequências. Então, quando Pedro vem: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar alguém que pecar contra mim? E o Pedro foi esperto. Ele sabe que na sua tradição 3 vezes é suficiente. Ele usa o número da perfeição, número 7. Ele dobra a quantidade de perdão. E mais um. E como se ele quisesse receber um elogio da parte de Jesus sobre: Senhor, não devo perdoar 7 vezes? Ele estava sendo muito generoso na sua proposta de perdoar. Mas é interessante que Jesus contrapõe a esse Pedro dizendo o seguinte: Pedro, é verdade, normal é você, o padrão normal é perdoar 3 vezes. E você foi além. Você pediu que é possível que nós deveríamos perdoar 7 vezes. Mas, Pedro, eu digo, nós devemos perdoar 70 vezes 7. 70 vezes 7 é 490 vezes. Isso implica que se uma pessoa falar com você 490 vezes, você precisa liberar o seu perdão. E essa questão de perdão fica mais no campo do inimaginável. Quando você lê essa passagem, Lucas 17, 3, 5, uma passagem semelhante. Em Lucas diz o seguinte: de que o irmão, se algum irmão pecar contra você 7 vezes no mesmo dia, e esse irmão vier pedir perdão 7 vezes pela mesma coisa no mesmo dia, você deve perdoar. E sabe qual é a resposta dos discípulos quando Jesus fala desse padrão elevado de perdão? Desse padrão quase impossível aos olhos humanos, ao coração humano, de colocar na prática? Sabe qual é a reação deles? Eles falam assim: Senhor, dá-nos mais fé. Se eu não sou capaz, deve ter algum segredo. Me dá mais fé, porque perdoar 7 vezes num só dia, isso é demais. Isso é demais. Olha, que interessante notar que nessa altura do campeonato, os apóstolos, eles tinham fé suficiente para operar milagres. Eles tinham fé para curar pessoas. Os enfermos, os doentes. Mas a esse milagre chamado perdão,
Os discípulos simplesmente, knockdown, levantaram as mãos. Esse milagre de perdão é impossível. É mais fácil levantar, um paralítico, é mais fácil levantar ou curar o enfermo, um cego, do que você liberar perdão 7 vezes. Fico pensando, por que os discípulos pedem para aumentar a fé deles? Porque o padrão exigido por Jesus era muito elevado em relação à moralidade e à fé dos discípulos. Humanamente falando, eu e você não temos a capacidade de perdoar uma mesma ofensa 7 vezes no mesmo dia. Eu não consigo, eu não tenho a paciência de atender telefone de uma pessoa que liga errado, né? A pessoa, você é o Zé? Não sou, você ligou errado. Aí a pessoa continua a ligar, chega assim, a terceira vez e fala assim, eu já falei que não sou a pessoa, para de ligar. Agora imagina uma pessoa, né, seu filho mandando WhatsApp toda hora, pedindo perdão. Né? Mãe, me perdoa, peguei R$100 da tua carteira. Aí depois de um tempo, mãe, me perdoa, foi mal na prova. Depois um outro WhatsApp, mãe, me perdoa. Poderia comprar a comida pelo peixe, porque acabei me esquecendo. Mãe, eu menti. Na verdade não peguei 100, peguei 200. A outra é da carteira do papai. Imagina. Você ser bombardeado, né? Pô, mãe, me perdoa, mãe, desculpa. Desculpas atrás de desculpas. E você fala assim, esse cara precisa tomar jeito. Mas, até essas atitudes, ou para essas atitudes, Jesus fala para você e eu perdoarmos 490 vezes. Senhor, não, isso não. Ele não merece, ele não mostra nenhum sinal de arrependimento. Não, ele não mostra que realmente ele se arrependeu do coração. E desde quando nós sabemos como nós arrependemos de coração? Se nem eu conheço o meu coração direito, como é que nós podemos exigir dos outros um arrependimento sincero, claro? A única pessoa capaz de enxergar se o nosso arrependimento é sincero ou não é Deus. Nós não somos capazes de exigir de uma pessoa tamanha sinceridade. Puxa, pastor, é muito difícil perdoar o meu namorado, o meu pai, o meu filho, que vive mancando comigo. Sempre arranja uma desculpa esparrafada para safar da situação que está. Olha só. Eu dou graças a Deus, porque o padrão do perdão é elevado. Eu dou glória, porque o perdão de Deus é perfeito. E eu fico exaltado em saber que o perdão de Deus é ilimitado. Olha, é difícil pensar em perdoar 490 vezes quando eu penso em pessoas. Mas, se a gente mudar um pouco a ótica, se a questão é pedir perdão a Deus 7 vezes ao dia, isso é perfeitamente tangível. Por que é tangível? Porque nós sabemos que nós somos capazes de pecar pela mesma coisa 7 vezes ou 490 vezes ao dia. Não é verdade? E toda vez, as 490 vezes que você for a Deus, se possível, no mesmo dia, eu sei que é quase impossível,
Sabemos que as 490 vezes, Deus não vai falar não ao seu perdão, ao seu arrependimento. Mas Deus vai falar sim, eu aceito, eu ouvi e eu perdoo as suas faltas e as suas falhas. Independente se você realmente está arrependido ou não. Eu estou disposto a liberar perdão a você. Independente se o que você está fazendo, ou você vai parar ou não parar de fazer. Eu estou totalmente acessível para ouvir e atender o seu perdão. Como sabemos, em outros versículos, em 1 João 1,9, diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O padrão é elevado, o padrão é muito difícil para se colocar em prática, mas esse padrão que é aplicado na vida para que nós busquemos, para que nós possamos obter o perdão dos pecados perante a Deus. Por isso nós devemos usar dessa mesma regra, que nós fomos perdoados. Toda vez que eu for na presença de Deus, com o coração quebrantado, Ele vai nos perdoar. E com a mesma atitude, nós devemos olhar os nossos irmãos, os nossos entes da nossa casa, com os mesmos olhos. Nós devemos liberar perdão, mesmo que aquela pessoa não mereça. É difícil você perdoar, não é fácil, mas é um exercício espiritual constante que nós precisamos fazer. Mas, antes de você liberar perdão, você precisa estar constantemente pedindo perdão dos nossos pecados a Deus. Porque só assim, só experimentando o perdão que vem de Deus, esse amor incondicional, nós somos também capazes de perdoar os irmãos. Por isso nós devemos aplicar a regra humana. Se aquela pessoa merece ou não merece ser perdoada. Nós precisamos aplicar a regra de Deus. Para dar um exemplo, para deixar essa questão de perdoar um pouco mais tangível, uma história nos ajuda a contar. É uma história chamada de Sand and Stone, ou seja, areia e pedra. 2 amigos estavam andando pelo deserto. E em algum ponto da viagem, eles tiveram uma discussão. Não sei o quê, né? O caminho é para lá, não, o caminho é para cá, é para cá. Aí um deles, ele simplesmente, né, levantou a mão e deu uma tapa, né, na cara do seu melhor amigo. E o cara que recebeu aquela tapa, ele chega assim, ele se curva na areia, ele escreve na areia o seguinte: hoje o meu melhor amigo me deu um tapa na cara. E eles continuaram a viagem. E durante a viagem, eles avistaram um oásis. Falei, foram correndo. E esse irmão que havia levado tapa, ao entrar nesse oásis, ele caiu no lamaçal, né, tipo de uma areia movediça, e ele começou a afundar. Aí esse amigo que alguns momentos antes tinha dado um tapa, socorreu, tirou ele e salvou a vida desse amigo. Recuperado a força dessa pessoa que estava quase à beira da morte, ele pegou uma pedra
escreveu: o meu melhor amigo hoje salvou a minha vida. E esse cara, sem entender nada, falou assim: ô meu, quando eu dei um tapa em você, por que você escreveu na areia? E quando eu salvei você, você escreveu numa pedra. Aí esse amigo fala assim: quando a gente se magoa, devemos escrever na areia, para que os ventos do perdão possam apagá-la. Mas quando alguém faz algo de bom para nós, devemos gravá-lo em pedra, onde nenhum vento jamais poderá apagá-la. Não é interessante? Eu sugiro aos irmãos, nessa semana, a ter um canto de areia na tua casa, né? Ou senão aquela lousa, né, que tem um brinquedo lá que você escreve, quando você passa a régua, some tudo. Ou alguma outra maneira. Todas as coisas que o seu marido, a sua esposa, o seu irmão, seu pai, sua mãe cometer alguma falta contra você, escreva. E que isso seja, né, autolimpante, para que os ventos do perdão possa perdoar. Mas a gente faz ao contrário, não é? Não é verdade? A gente escreve as coisas boas na areia e nunca lembra das coisas boas que os nossos familiares, nossos pais, os nossos irmãos fizeram para você. Mas gravamos na pedra o quê? As coisas que machucaram você. Não é verdade? E o nosso coração fica duro como essa pedra. Duro como essa pedra. Em segundo lugar, o perdão foi feito para nós mesmos. Deus não inventou perdão para Deus. Deus não inventou perdão para Jesus. Deus criou essa questão de perdão para você, para mim. Sabe para quê? Para que nós possamos nos libertar da amargura. Se você não perdoa aquele sentimento ruim de mágoa, o sentimento ruim de ressentimento, de raiva, está tomando conta da sua vida. Mas no momento que você perdoa, eu sei que não é fácil. No momento que você perdoa aquela pessoa, aquela situação, aquele ato, aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela raiva, já não faz parte da sua vida. É por isso que Deus fala: libera o perdão 7 vezes ao dia, 490 vezes. Quanto mais você liberar perdão, mais livre você será dos seus relacionamentos. Das pessoas que querem te prender e viver no passado. Teve um momento no Memorial, lá no Memorial War, né? Ou seja, no Vietnã, as pessoas que participaram da guerra do Vietnã. Então eles foram, os veteranos, foram lá no dia onde é comemorado o negócio de ato de guerra, Memorial Day. Aí um deles fala assim: ei, você já perdoou aqueles que têm mantido você como prisioneiro na guerra? Imagina, né? Os caras do Vietnã, como os caras devem ter judiado os soldados, né? Dos americanos. E o cara pergunta: você perdoou os vietnamitas que
ferraram a sua vida lá no campo. E o cara falou assim: nunca vou perdoar. Aí o outro veterano chegou para esse cara e falou assim: então parece que eles ainda têm você na prisão. Não é interessante? Essa fala, a pessoa ainda estava vivendo na prisão, apesar de ser livre, num país livre. O seu passado o condenava a viver lá no passado, lá no campo de concentração dos vietnamitas. Sabe por quê? Porque essa pessoa não soube liberar perdão. Ele estava vivendo no passado, ressentimentos nas suas mágoas. Ele não conseguia aproveitar o presente, a sua liberdade, em função da falta de perdão lá no passado. Olha, definição de perdão significa mandar embora. Se tem um problema entre duas pessoas e esse problema é silêncio, é você tirar e mandar embora. Send away. Se você está perdoando uma pessoa por um ato ofensivo, você está mandando aquela amargura, aquela ofensa longe dessas duas pessoas. Versículo 27 diz: o Senhor daquele teve compaixão dele e cancelou a dívida dele. Aqui está mais claro. Ele tirou a dívida de 7.000 talentos. 60 milhões de denários. É um ato revigorador. É um ato libertador. É um ato onde a pessoa fica livre para viver a sua vida. Você quer se libertar das mágoas que a sua esposa, seu marido, seu pai, sua mãe, seu irmão traz na sua vida? Experimente perdoar. Ah, não dá. Depois de tudo que ele fez, eu não vou conseguir perdoar. Então faça esse exercício. Volte ao número 1. Busque Deus e peça perdão pelas suas faltas que você tem cometido contra Deus. Exercita esse perdão, primeiramente. Receba perdão de Deus. E depois, experimente perdoar aquela pessoa que está no teu coração e que prende a sua vida e faz você viver na amargura. Experimente perdoar. O ato de perdoar não é fácil para a maioria de nós. Nosso instinto natural é recuar na autoproteção quando temos sido feridos. Não fazemos naturalmente. Nós não transbordamos de misericórdia, benevolência, compreensão quando nós somos injustiçados. O perdão é uma escolha consciente. E com a ajuda de Deus, apesar de ser difícil, vai libertar você. Gostaria que vocês pudessem fechar seus olhos. Eu sei que são várias amarguras, vários ressentimentos que você carrega na sua família. Mas tem aquele que você, quando pensa, dá nó na garganta. Só de pensar, dá vontade de chorar. Só de pensar, sobe o sangue. Meu irmão, minha irmã, Deus quer que você se liberte disso. E a única maneira de se libertar é você liberar perdão. Perdoe. Perdoe seu pai. Perdoe sua mãe. Perdoe seu filho, sua filha. Perdoe seus irmãos.
Deus quer libertar a sua família. Ele não quer que você fique preso a ela, com sentimento de amargura, com sentimento de raiva. Se liberte. Faça exercício. Peça perdão a Deus diariamente. Sabe que você será capaz de usar esse mesmo perdão com um padrão tão elevado. É com esse mesmo perdão que você vai perdoar seus irmãos e os membros da sua família. Pai, não é fácil. Dá nó na garganta. É como se eu tivesse que abrir mão de tudo que eu sou. De tudo que eu sou. Mas a tua palavra diz que nós devemos liberar perdão tantas vezes quanto for necessário. Da mesma forma que nós fomos perdoados, Pai, nós temos condições de perdoar. A tua palavra diz: aquele que foi muito perdoado, muito amou. Pai, eu quero amar. Eu quero amar meus pais, quero amar meus irmãos, quero de novo amar a minha família. Eu quero experimentar esse perdão. E também quero liberar perdão. Em nome de Jesus Cristo, amém.